Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Meu entrevistado de hoje é Rudimar Spanenberg, engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Yara. E o tema da nossa entrevista será: USDA projeta queda de 6% na produção de arroz para 2025-26. Rudimar, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com seus ouvintes a respeito de uma cultura muito importante para o nosso país, que é o arroz. Arroz é bom demais, Rudimar. Eu não dou conta de comer sem arroz. Um dia sem arroz, meu amigo, é uma tortura para mim, viu? Sim, esse é o prato que está todo dia aí na mesa do brasileiro, né? O nosso arroz com feijão, ele está presente aí cada vez mais na mesa do brasileiro. Pois é, meu amigo, me conta, o que está acontecendo que o USDA fez essa projeção aí de queda na produção para 2025-26? Todo o meu ponto de vista, né, é parte do reflexo da produção que nós tivemos na última safra, né? Na última safra tivemos um recorde de produção no nosso país, né? E o consumo do Brasil, ele é muito equilibrado, né? Ele vem constante aí nos últimos anos, né? E a gente, com essa superprodução, hoje, o abastecimento das centrais aí no Brasil, ele está no seu nível máximo, né? Então a gente tem hoje uma produção suficiente para atender o consumo, a demanda do brasileiro, né? E uma parte importante que está na conta aí do produtor é também a rentabilidade da cultura. O arroz, ele chegou a níveis na safra passada a R$ 130, né? E hoje a gente está tendo níveis de preço a metade desse valor em muitas praças, né? Então, o produtor, observando hoje e tendo outras alternativas para estar fazendo o plantio, ele projeta, então, plantar uma área menor. Com uma área menor, né, ele vai certamente impactar nessa redução de produção, que por alguns especialistas do setor é muito bem vista, né, porque certamente vai dar um equilíbrio para o produtor ter maior rentabilidade na safra que ele está começando a plantar. Falta planejamento, falta previsibilidade, conhecimento de mercado, porque isso parece uma gangorra. Tem hora que o governo estava falando há pouco tempo atrás agora, ó, tem que importar arroz porque o Brasil não tem arroz. E de repente tem excesso de arroz no mercado. Aí tem excesso de arroz, o preço cai pela metade, aí o pessoal planta menos, cai a produção, aí quer dizer, cai a quantidade de arroz. Daqui a pouco o pessoal volta a plantar todo mundo de novo. Não fica uma gangorra, um negócio assim meio sem planejamento, não? A princípio, né, no primeiro momento, a gente observando, parece mesmo que há falta de planejamento no setor, né? Mas quando a gente conhece mais a fundo, vê as empresas, né, e as instituições que dão suporte a essa cadeia importante, a gente vê que há, sim, um pessoal muito organizado, né? Em termos de falar e orientar ao produtor, né? Quando plantar, o que plantar e o quanto a gente tem que ter uma produção sustentável. Porque a sustentabilidade, quando a gente fala na produção, ela sim, ela tem que ter o alimento, o grão, né, para o nosso consumidor no dia a dia, né? Mas o produtor também tem que ter o seu devido lucro, né? Então, essa gangorra que muitas vezes parece, né, que agora vai cair, né, porque o preço não está bom, né? É uma lei que impera, que é a lei da oferta e procura dentro do mercado, né? Então, a gente vê que hoje o Brasil é autossuficiente na produção, e isso é muito bom, porque a gente tem a garantia de ter o alimento em toda o nosso dias, 365 dias do ano na nossa mesa, né? Mas tem também essa questão, né, de que uma parte a gente importa, né, dentro desse balanço de oferta e procura, tem também o que a gente importa de países vizinhos, né? Somente o Paraguai e o Uruguai, né? Então, esses países, pelo Tratado do Mercosul, tem, vamos dizer assim, facilidades comerciais de trazer o arroz dessa produção para o mercado brasileiro. E nós, por consequência, né, a gente também procura fazer exportações para alguns mercados, principalmente o mercado africano, né, onde que a gente tem que ter essa balança. A nossa produção, o que entra de outros países e o que a gente exporta, tem que ter uma produção sustentável para que a gente tenha
rentabilidade no setor. Se o produtor não vê rentabilidade, ele também vai, né, ficar menos propenso a fazer investimentos, ter níveis de produtividade que nós temos hoje, né, que estão entre os melhores do mundo. Então, esse balanço aí, né, é uma cadeia muito bem organizada, né? Digo para você, a gente consegue e trabalha em vários outros setores, com outras culturas, né? E eu vejo que o arroz, sim, tem empresas, instituições aí fantásticas, né, que conseguem regular essa produção. Ô, Gilmar, aqui na minha região não tem. Eu não conheço plantação de arroz aqui, então vamos tentar entender um pouquinho, conhecer um pouquinho desse mercado. Eu tive esses dias em Porto Alegre e do avião a gente vê as plantações de arroz ali, né? Só que é tudo dentro d'água. A maioria do arroz produzido no Brasil é daquela forma ou não? Ou tem arroz de sequeiro também? Pô, excelente pergunta. Hoje nós temos essas duas maneiras, vamos dizer assim, de produzir arroz, né? O arroz, hoje, a maior parte da nossa produção, ela vem desse modelo que você viu e mencionou agora, né? Que é o arroz irrigado, é o arroz de mais alta produtividade e também qualidade. E nós temos em outras regiões, né? Lembrando que quando a gente fala em arroz hoje, a gente pensa muito no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que 80% da produção nossa no Brasil hoje sai desses dois estados, né? Temos produção no Paraná, em Tocantins, em outros estados, até mesmo em Roraima, né? Mas são nichos menores. Então, vamos dizer assim, o grosso, quem manda no mercado hoje em termos de produção é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é dentro desse arroz irrigado. E por que isso, né, pessoal? Porque a produtividade dentro desses sistemas ela é muito mais alta que num sistema que é possível também, que é o arroz de sequeiro. Muito mais predominante, né, em outras regiões, como a gente fala comumente, no Cerrado, uma produção que está embaixo de pivôs centrais, né, e que o ano passado cresceu enormemente. Por quê? Porque o preço estava bom, o produtor viu uma oportunidade de colocar o arroz nessas áreas, né, então ele viu que poderia ganhar dinheiro. A expectativa é que essas áreas de sequeiro, elas venham a diminuir enormemente, né, e a parte do sul aqui, né, que é o principal, tenha também um pequeno achatamento em termos de plantabilidade, né, de área plantada. Mas a gente tem ainda condições aí de produzir muito arroz, né, e o mais importante de tudo, ressalto mais uma vez, né, um arroz de qualidade reconhecido internacionalmente. Existe muita pesquisa para desenvolvimento de novas variedades de arroz no Brasil? Sim, existe, né, hoje a gente tem a Embrapa, né, como uma das principais instituições de pesquisa que trabalha aí dentro do desenvolvimento. Então eles têm o Centro de Pesquisa de Arroz e Feijão em Goiás, né, mas um foco bastante grande também ali na região de Pelotas, em Capão do Leão, né, onde tem um centro de pesquisa chamado Terras Baixas, e são desenvolvidas muitas variedades para esse tipo de solo e de região, né. E também há duas importantíssimas instituições, né, denominadas IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, uma entidade com mais de 80 anos de mercado, né, responsável hoje por a variedade mais plantada no nosso Brasil, né, e que também vem contribuindo enormemente aí para que a gente tenha essas produções cada vez maiores, né. E em Santa Catarina nós temos a EPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Santa Catarina, né, uma instituição pública que também trabalha aí com melhoramento, né, nessa pesquisa de trazer variedades também cada vez mais produtivas e saborosas para o prato do consumidor. Fora isso, temos também algumas instituições hoje privadas que também estão tomando alguns nichos de mercado, crescendo em termos de importância, trazendo algumas variedades aí também bastante interessantes do ponto de vista tanto do agricultor no plantio, quanto o pessoal da indústria aí no beneficiamento. Existem muitas pragas que afetam o arroz? Sim, quando a gente fala em pragas de uma maneira geral, né, nós agrônomos, a gente considera a praga não só às vezes os insetos, né? Na cultura do arroz, a principal praga são as plantas daninhas. Aonde que o produtor hoje faz o maior investimento é no controle de plantas daninhas, né? Então, essa é a principal praga, né, que são as plantas daninhas, e também há doenças, né, como brusone, manchas, e insetos conhecidos em outros sistemas, né, como percevejos e lagartas. Então, há sim grandes desafios no dia a dia do produtor aí para a gente ter altas produtividades e qualidade da cultura. Eu vou fazer um intervalo comercial agora e em alguns minutinhos nós já estaremos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo.
Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estamos hoje falando sobre o arroz. Como que ficará a produção de arroz para 2025-26? E meu entrevistado é Rudimar Spanenberg. Quando você fala de plantas daninhas, quais são as principais e como que é o controle dessas plantas daninhas? Quando a gente fala em plantas daninhas, né, lembrando que quando a gente está mexendo com a cultura do arroz, né, as principais plantas daninhas, as que são mais agressivas, que têm maior mato competição, são as ditas gramíneas. E a gente destaca, né, como um ponto forte o capim-arroz, né, que tecnicamente a gente chama de quinocloa, hoje é a principal planta daninha, né, juntamente até mesmo com o arroz, né. Tem o arroz que muitas vezes foi cultivado no passado, né, que a gente chama de arroz daninho, que é um arroz que tem, vamos dizer assim, a cariopse, né, que é aquele tegumento, né. A gente quer comer um arroz branco, né, só que há um arroz, né, um arroz daninho chamado arroz vermelho, que ela tem esse tegumento, né, vermelho, e tem o arroz preto, né, comumente a gente chama tudo de arroz daninho. E há outras plantas também, né, como o capim marmelada, dito em algumas regiões do Brasil, né, capim colchão, mas principalmente quando a gente vai para algumas outras áreas do cerrado, no arroz de sequeiro, a principal planta daninha hoje também é o capim pé de galinha, né? Então, veja que a gente fala muito de capins, como o arroz também ele é cultivado no ambiente aquático, né? Vamos dizer assim, o grosso da nossa produção, a gente tem o problema das aquáticas. As aquáticas, né? Então, é um ambiente úmido, né? Tá lá o arroz embaixo d'água, praticamente, como a gente comumente fala, né? E lá nesse ambiente se desenvolve plantas que têm essa adaptação a essa condição. Então, nessa condição, a gente encontra muito problema hoje, né? Cada vez crescente, que tira o sono do produtor também, que são as ditas ciperáceas, né? As tiriricas, e também há as verdadeiras aquáticas de folhas largas, né? Que também pode comprometer a produção. Mas, destacando então, mais uma vez, fortemente, o problema hoje do produtor, né, é controlar gramíneas, principalmente o capim-arroz aí dentro desse cenário. Essas gramíneas são tão difíceis de controlar. Essas gramíneas, porque elas têm uma alta adaptabilidade, né, então elas estão ali dentro do meio, né, elas são plantas que coexistem há muito tempo com a cultura do arroz, né, e a gente, quando utiliza alguns herbicidas dentro da cultura do arroz, a gente utiliza, como a gente comumente fala, uma base muito curta de mecanismos de ação diferenciado. E muitos, né, hoje a pesquisa de trazer um novo produto, ela é uma pesquisa que envolve investimento bastante alto e um tempo de desenvolvimento bastante grande, né? Então, só para te dar um exemplo, a Errara, no último, nas 3 anos atrás, ela trouxe para esse mercado, para controlar essa planta daninha que a gente comentou aí, que é o capim-arroz, nós fizemos um produto chamado Strike. Havia muito tempo que não havia um lançamento de um produto para esse mercado. E o Strike entrou para esse mercado, né, controlando essas gramíneas que, porventura, estavam tirando o sono do produtor, né, que o produtor não estava conseguindo controlar com os herbicidas comumente empregados dentro da cultura, devido a um problema conhecido que é resistência ao principal mecanismo de ação, e a gente entrou então com essa nova ferramenta, tendo resultados fantásticos, né, e o produtor utilizando não só no arroz irrigado, que é a base aí da nossa produção, mas também no arroz sequeiro. Então, ela é uma ferramenta hoje diferenciada que o produtor pode optar, né, para controlar eficientemente essas gramíneas, especialmente o capim-arroz, mas controla, por exemplo, o pé de galinha também, que outras, porventura, não controlam dentro do mercado, né, com seletividade, ou seja, não afetando a cultura, né, não roubando produtividade, né, porque às vezes tu aplica um herbicida, ele dá o que a gente comumente chama de fitotoxicidade, e isso muitas vezes rouba a produtividade. Strike é um produto hoje muito seletivo, né? Está entre os produtos mais seletivos do mercado, teste realizado pela Embrapa, comprovo isso,
utilizando até o dobro da dose que a gente comumente vem. Não é o que nós recomendamos, né? Mas a gente força esse ponto, né? Porque às vezes o produtor lá, numa aplicação de trator, numa aplicação de avião, há o que a gente chama comumente de transpasse de barra, né? Então, há, às vezes, o transpasse, a dosagem dobra e até mesmo nessas condições o strike se mostrou altamente seletivo e altamente eficiente, né? Então, é uma ferramenta bastante segura para o produtor estar podendo fazer hoje o manejo de gramíneas, tanto do arroz irrigado quanto do arroz sequeiro. Qual que é o ciclo produtivo do arroz, do plantio até a colheita? O ciclo produtivo, em média, vamos considerar assim 4 meses, né? A gente, dependendo, se tu pegar um arroz, né, a mesma variedade, e plantar no Rio Grande do Sul, e plantar em Tocantins, na Lagoa da Confusão, a mesma variedade, tu pode ter um ciclo, um encurtamento dentro dessa região ali de Tocantins, por exemplo, de até 20 dias de uma variedade plantada no sul, né? Então, quanto mais próximo do Equador, mais rápido seria esse ciclo, né? Mas hoje a maior parte das variedades tem esse ciclo de 120 dias, do plantio à colheita, né? Tendo algumas 100 e algumas até 150, né? Mas vamos deixar em 4 meses aí esse ciclo para o pessoal entender e conhecer um pouco mais da cultura, né? Tem algum momento que o produtor deve se preocupar mais, que ele deve priorizar ali o manejo, ou não, é do início ao fim? Sim, o produtor ele tem que ter esse cuidado, né, muito grande desde o plantio, né? A gente sabe que essa mato-competição que a gente vem comumente comentando contigo, ela rouba muita produtividade, né? E dependendo do que a gente chama de infestação, de quantas plantas daninhas houverem lá na lavoura, essa perda ela pode ser muito grande desde o início, né? Então o produtor, sim, ele faz uso hoje de algumas ferramentas que a gente chama de herbicidas pré-emergentes, né? Para que ele controle esse primeiro fluxo, né? E essas plantas daninhas que escaparem desse primeiro herbicida, né? Elas são facilmente depois controladas, né? Por mais uma aplicação, por exemplo, de strike, e a gente pode ter essa lavoura, né? No limpo. Por quê? Porque a cultura também, depois ela faz o que a gente comumente chama de controle cultural. A cultura vai, cresce, abafa, porventura, qualquer planta daninha que venha a emergir na sequência, né? Então, é o controle cultural, é fazendo a planta de arroz, né? Ser também um agente de controle das daninhas lá na lavoura. Qual é a diferença prática entre os herbicidas na pré e na pós-emergência? Na pré-emergência, né, como o nome diz, eles são herbicidas que devem ser posicionados para a gente controlar a semente dessas plantas daninhas. O produtor sabe, né, dentro dos seus falhões, dentro da sua área, que planta daninha e também mais ou menos quando que virá esse fluxo de plantas daninhas após o plantio. Então ele usa um herbicida pré-emergente para controlar ditas sementeiras de plantas daninhas. É antes das plantas daninhas, né, quando elas entrarem num processo de germinação, que é quando tiver a disponibilidade de água, né, para ocorrer o processo de germinação e posterior emergência de plantas daninhas, essas plantas daninhas elas precisam absorver água. E no absorver água, tendo um herbicida pré-emergente ali, ele já vai efetuar esse primeiro controle. Mas muitas por terem fluxos, né, germinações posteriores, ou também profundidades, às vezes, onde a gente não tem o tratamento dos pré-emergentes, nós precisamos fazer o uso de pós-emergentes, né? Então, para daí ter o perfeito controle dessas plantas daninhas aí na área do produtor. Você havia falado a respeito da resistência e depois veio o strike para ajudar nesse novo momento. É recomendado utilizar esse strike junto com outros produtos ou não? Ele deve ser utilizado sozinho? Sim, o strike ele pode ser utilizado com outros produtos, né? E o produtor ele faz essa opção de uso muito olhando a sua lavoura e vendo que plantas daninhas eles têm lá na sua área. Porque comumente ele não vai ter só essas gramíneas. Se ele tiver problema só de gramíneas, o strike sozinho resolve o problema, né? Mas se ele tiver outras plantas, a associação de outros produtos, ela é salutar para um perfeito controle, né? E nisso, por exemplo, a gente destaca entre os nossos produtos o nome de um produto muito conhecido aí do horticultor, né? Do nosso plantador de arroz, que juntamente com o strike tem um leque de controle fantástico. Ele vai controlar as gramíneas, mas também vai controlar ciperáceas e as aquáticas presentes na área, né? Então, quando a gente faz a associação desses dois produtos,
nós temos aí uma dobradinha fantástica de uso. E voltando àquela questão ali do pré-emergente, né, só para destacar também, a gente tem um produto chamado Sirius, que é um produto muito conhecido, sem dúvida nenhuma, um dos produtos mais conhecidos da orizicultura, né, e que a gente, através da nossa pesquisa e desenvolvimento, a gente reposicionou o produto. Por quê? Porque as plantas daninhas, folhas largas e ciperáceas, na pós-emergências antes acostumaram com o produto, tivemos um problema de resistência, né? E hoje nós aumentamos a dose e puxamos a aplicação da pós, ou seja, antes a planta aparecia e nós controlava, né? Mas veio a resistência, aplicava o produto, não funcionava mais. Agora nós puxamos para essa aplicação anterior, né, que foi elucidada aí, que é a pré-emergência, e hoje os resultados são fantásticos, né? O produtor que está utilizando hoje os Sirius para controlar principalmente ciperácea, né, que também é uma planta muito agressiva em termos de competição e também promove o que a gente chama de alelopatia. O que é alelopatia, né? Ele não deixa a planta de arroz estabelecer, de criar o sistema radicular que é necessário, né? Então, ela libera substâncias no solo, né, que são substâncias alopáticas que não permitem o crescimento. O Sirius hoje é uma ferramenta, né, um herbicida fantástico para controlar essa ciperácea em pré-emergência, né? Então, hoje é uma ferramenta também muito consolidada que o produtor também está aprendendo a fazer o uso na pré-emergência. É feito tratamento de semente no caso do arroz? Sim, a cultura do arroz é uma cultura que precisa tratamento de semente, né? Porque quando a gente faz um tratamento de semente, a gente tem um objetivo muito claro, que é proteger essa semente, né? A semente é o órgão que vai, né, depois emergir, né, e vai produzir o que a gente quer lá por hectare. E para essa produção ser bem expressa, né, ter o máximo potencial produtivo, ela precisa estar bem estabelecida. E um tratamento de semente, ele garante, né, que a gente elimine doenças que já vêm na semente. Fora essas doenças que estão presentes na semente, ele também elimina doenças que estão presentes no solo, e doenças iniciais, né, que pode reduzir o estande e afetar a produtividade, né? E nisso, me permita falar aqui, a gente tem um produto dentro da Errara também fabuloso, né? Muito conhecido do produtor em outras culturas, né? Mas também na cultura do arroz, o orizicultor hoje utiliza muito esse produto chamado Certeza N, que é um produto que vai proteger, vai controlar essas doenças presentes na semente, em volta dela, né, no solo, garantindo então aí um perfeito estabelecimento da cultura na fase inicial aí, né, que é um dos componentes de rendimento para a produção de arroz. Vamos fazer mais um intervalo comercial? Já já estamos de volta. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. E aí, gente, será que o preço do arroz vai cair? Será que vai subir? Será que o produtor de arroz vai ganhar mais dinheiro ou vai ganhar menos dinheiro? É isso que nós estamos tentando entender hoje nessa minha prosa, nesse bate-papo com o Rudimar Spanenberg, especialista nessa cultura. Ele é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Errara. Você tinha falado das plantinhas aí, das gramíneas, que dão um trabalho danado para o rizicultor. E você falou dos bichinhos também, né? Dos insetos. Qual que é o mais danadinho aí? Qual que mais arranca o cabelo do mais produtor prejudicial, de né, o que arroz? mais incomoda, né? Isso, na cultura do arroz, né, a gente tem também, como em outras culturas, a presença bastante grande, né, de lagartas e percevejos. As lagartas são muito conhecidas, né, também vem crescendo ultimamente aí numa cultura de soja, né, e da cultura do milho, que é a Spodoptera, que é aquela lagarta da folha, a lagarta do cartucho. Ela também ataca a cultura do arroz, né, e na fase final, nós tivemos já surtos no passado, no Rio Grande do Sul principalmente, né, de uma lagarta conhecida, né, como lagarta da panícula, que é uma pseudalete, né, lagarta também muito conhecida como lagarta do trigo,
que na fase final, em vez do produtor colher, ela foi lá e colheu o arroz para ele, né? Ela ia lá, derrubava o que a gente chama lá dentro da panícula, né? As racks, derrubava o grão e o produtor perdia em produtividade com tudo pronto, né? Então, veja que o produtor tem que ficar de olho desde uma fase inicial até o final, né? O jogo não está ganho, o jogo só se ganha na colheita, né? E quando a gente fala de percevejos, aí é uma coisa um pouco diferente. A gente tem duas espécies predominantes, né? Que é o percevejo grande, que é o Tibraca libativentris, né? E nós temos também um percevejo do grão. Então, como o nome diz, percevejo grande ocorre mais na fase inicial, muito danoso, né? Comprometendo muito em termos de quantidade produtiva, né? Ataques muito severos. Ele coloca o estilete dele dentro do colmo de uma planta de arroz, né? E vai sair depois lá uma panícula branca, porque ele xoxou, né? Ele injetou toxinas que não houve, então, a produção. E imagina uma panícula a menos, né? É perdas de produtividade relativamente grandes. Então, esses percevejos também têm que ser controlados, assim como nós temos a necessidade de controlar esses mesmos, né, grupo de insetos, que são os percevejos, em outras culturas. São bastante danosos, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. E nisso nós temos um percevejo chamado percevejo do grão, que é o ébalos, né, que ele também faz esse dano quando o arroz já está mais desenvolvido. Então, é um percevejo também que precisa esse controle, que pode, vamos dizer assim, chupar, né, o grão lá, reduzindo a quantidade produzida, mas principalmente cada picada, né, se ele não pegar todo esse líquido do grão ali, né, ele vai deixar manchado, né, e esse arroz depois, ele não vai ir para a mesa do brasileiro. Porque se o arroz, né, se o brasileiro vê um arroz lá manchado, né, quem vai comer isso hoje são o cachorro, né? É aquele arroz que a gente encontra aí nas revendas, né? Que é aquele arroz próprio para cachorro, né? Esse é o típico arroz que foi atacado por percevejo. Então, você já falou das plantinhas que atacam o arroz, você já falou dos insetos, e eu lembro que quando você citou doença, você falou da brusone, foi isso? Isso, a brusone hoje é uma doença que tem que ser combatida, né? Há regiões onde que elas são mais propensas. Quando a gente verifica dentro da produção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região litorânea, né, elas são muito mais presentes. A produção também de uma região que se destaca muito no Brasil, que é a Lagoa da Confusão, ela é a principal doença. Só para te ter uma ideia, hoje o produtor está fazendo, em média, 2 aplicações de fungicida para o manejo dessa doença no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Quando a gente vai para a Lagoa da Confusão, isso já está chegando a 7, 8 aplicações. Há alguns casos, né, de alguns produtores, dependendo do manejo de água e também aí de variedades, fazendo até 10 aplicações. Então veja o quão destrutiva pode ser uma doença dessa para a cultura do arroz, né? E também só destacar, né, que a gente também tem hoje, dentro das resistências varietais, né, desses genótipos produzidos pela Embrapa, pelo IRDA, pela IPAGRE, né, uma preocupação muito grande deles de trazer essa resistência já dentro das variedades, né? Mas a gente tem que fazer uso, sem dúvida nenhuma, para a gente ter essa quantidade aí, né, essas produtividades, como o Rio Grande do Sul está trazendo, né, nós precisamos fazer o uso de fungicidas, senão a gente não colhe. Ainda bem que Deus criou o risicultor, viu? Porque eu vou te falar uma coisa, é complicado esse negócio, rapaz, não é fácil não, não é para qualquer um não, viu? Eu vou dizer o seguinte, o risicultor, ele é, sem dúvida nenhuma, né, um herói. A gente, quando vai dar uma garfada ali no nosso arroz de cada dia, né, a gente não imagina muitas vezes uma tecnologia que está por trás disso, né? O quanto lá no campo, o produtor, né, e os técnicos que dão suporte a esses agricultores, às vezes a gente sofre de fazer uma recomendação, de ser bastante assertivos, né? Que parece fácil, né? Tá ali, chega na gôndola no mercado, né? Paga lá seu tantos reais por quilo, ou por um saco de 5 quilos, né? Leva para casa, cozinha e sai comendo, né? Mas para chegar nesse ponto aí, né? Há muita tecnologia e há muito desenvolvimento, né? E nisso eu gostaria de salientar que a Ehara, né? Por as suas origens japonesas, né? Que somos há 60 anos no Brasil, né?
o principal cereal produzido no Japão é o arroz. Então, de lá vem as nossas expertises, né? Como os produtos que foram citados aí, né? E entre outros também, né? A gente tem, para controlar aqueles bichinhos, aquelas pragas que nós comentamos anteriormente ali, percevejos e lagartas, tem o Thermos, né? Uma ferramenta fantástica aí que resolve esse problema lá para o produtor não ter essas perdas, né? E quando a gente fala também no controle dessa brusônia aí, né? O produtor não está sozinho. Hoje, a Errara disponibiliza para ele um produto, né? Chamado Fusão. Muito conhecido na cultura da soja, o produtor de milho conhece também, o produtor de feijão e o produtor de arroz da mesma maneira. Sabe que o Fusão hoje é uma ferramenta fantástica que ajuda ele, né, a mitigar esse problema lá no campo. E para te ver como a gente não para só nisso, né, o nosso setor de pesquisa, né, do qual a gente faz parte e desenvolvimento também, a gente desenvolveu, aliado a essa tecnologia do Fusão, também uma mistura de um protetor, né, de um produto multissítio para reforçar essa aplicação e proteger a cultura do arroz, né, que é o Absolute Fix. Então hoje a gente tem nessa tecnologia aí uma ferramenta fantástica para o produtor estar resolvendo o problema dele lá no campo, né? Então estamos juntos com o agricultor trabalhando nessa pesquisa para que a gente tenha, né, esse arroz nosso todo dia aí no prato. Só que está nos ouvindo e até nos assistindo, antes de você reclamar do preço do arroz, você pensa em tudo isso que o Rudimar falou hoje, viu? Leve em consideração tudo isso, porque é muita tecnologia, é muito amor envolvido, é muita resiliência. É muito mais do que fazer as coisas só por dinheiro, porque se fosse fazer só por dinheiro, pode ter certeza, tem coisa muito mais fácil do que plantar arroz que o produtor ia fazer. Rudimar, obrigado, foi um prazer falar com você, viu? A gente que agradece a oportunidade aí, né? Estamos à disposição. Né? O pessoal que queira conhecer um pouco mais das nossas ferramentas, né? Pode estar acessando a internet hoje, uma ferramenta fantástica, né? Que é procurando no nosso site, né? No www.errara.com.br, né? Tem na cultura, tem lá, né? Tem o saque, né? Quer ter mais informação, procure também no dia a dia aí, na sua região, né? Os nossos distribuidores que têm a nossa linha são treinados, né? Para levar para esse horticultor aí as melhores soluções, né? E para ele estar tendo o lucro, né, pessoal? Porque eu digo uma coisa sempre, né? O produtor, ele nunca vai pensar no verde se ele estiver no vermelho, né? E o dono de casa também, né? A dona de casa, se ela vê que ela não tem um alimento que é saudável para ela, né? Ela também não vai querer consumir. E o arroz, né? Desde a minha mãe com os seus 85 anos, né? Até os filhos mais novos aí, né? Que a gente tem, primos e tudo, né? A gente, né, diz que o arroz hoje é um alimento muito seguro, né? Então, quando você colocar o arroz no seu prato, tenha certeza, né, que você está consumindo um alimento de primeira qualidade aí no Brasil. Amigo, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, viu? A gente agradece a oportunidade, muito obrigado. Muito bem, é isso aí, cultura do arroz. Nova para nós que estamos aqui em Goiás, né? Mas uma cultura tão importante. E ainda bem que nós temos tantos produtores empenhados na produção do arroz. Eu conversei com o Rudimar Spanenberg, que é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Errara, especialista, sabe tudo da cultura do arroz. E nós falamos sobre a preocupação, porque deve cair, viu? Deve cair a produção de arroz. E isso quem está falando é o USDA lá dos Estados Unidos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.